Dias. Ao vivo já conosco, o advogado do Goiás, jovem e talentoso, Diogo Crozara, vai falar sobre a posição do Goiás e esse impasse, rapaz, que tem os clubes e o sindicato dos jogadores profissionais de Goiás, Vila e Atlético. Boa tarde, doutor Diogo, seja bem-vindo ao Esporte Total. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Laura. É um prazer estar falando com vocês. Infelizmente, nesse tema tão complicado, nesse momento difícil que a gente está vivendo. Doutor, e esse impasse entre clubes, né, e os atletas profissionais e o sindicato, você acha que pode ter uma solução ainda, chegar a uma solução? Beto, a gente precisa ter uma solução, né? O Goiás e o Vila, nós estamos lutando para isso, para que a gente tenha um bom termo. Porque não adianta nada. Daqui a pouco um jogador falar, eu ganho 150, 140 e não recebeu o salário. O Goiás já tem uma queda de receita de quase 70% esse mês. Quer dizer, um grupo privilegiado, ainda tem alguma reserva, mas essa reserva vai acabar daqui a pouco. E aí nós vamos ter condição de pagar o funcionário, que ele vai estar lá na sua casa, que não pode trabalhar, e nós vamos ter condição de pagar os jogadores. Então é necessário um bom senso nesse momento. Você luta, e o sindicato tem todo o dever de lutar, naquilo que é possível, mas nesse momento isso não se mostra mais possível. Temos que entender o seguinte: Barcelona cortou o salário de 70% com os jogadores anunciando isso e mostrando que eles estão contribuindo para o clube. A Juventus cortou em 50%, ainda de Milão em 50%, PSG fechando um acordo de 50%. Na Alemanha, todos os clubes já fizeram acordo. Será que nós não vamos poder fazer isso aqui? Certamente a gente vai poder fazer, porque se a gente não fizer de uma forma acordada, daqui a pouco você começa a ter soluções como foi o Atlético Mineiro, que cortou em 25% e cortou em tudo. Então é o seguinte, é necessário que a gente tenha bom senso, os clubes estão dando para isso. Nós sabemos que os jogadores são importantes, são pais de família, muitas vezes são arrimos de família, mas só que eles também, nesse momento, precisam entender que os clubes precisam cortar as despesas para poder continuar sobrevivendo. Doutor Diogo, bom dia. Aqui é o vereador Álvaro do Universo. Doutor, hoje houve essa reunião, parece que hoje teria uma reunião com o doutor Arlete, que é representante do sindicato, o senhor, o doutor Marcos Egídio e o doutor Maurílio Teixeira. Houve essa reunião hoje de manhã para expor essa situação para o sindicato? Não aconteceu a reunião, ela não vai acontecer enquanto o presidente do sindicato não vir para poder debater aquilo que é a pauta que foi colocada pelos clubes. É necessário que a gente tenha, por parte do sindicato, também um bom senso. Fazer reunião para não avançar na pauta principal, que é o corte de salário, a gente não vai fazer. Então agora a gente vai ter que esperar que o sindicato entenda dessa forma e os clubes também vão começar a pensar em outras formas de mediação diretamente com a Delegacia Regional do Trabalho. Doutor, o senhor falou em bom senso dos jogadores. Eu achei interessante, porque o momento que nós vivemos, todo o país, não só o futebol, não só o esporte, todos nós vamos perder, todos nós estamos perdendo alguma coisa com o coronavírus, essa pandemia. Realmente, o mais importante seria agora, até você, jogador que está nos assistindo, eu sei que vocês estão ligados no Esporte Total, esse bom senso não seria a palavra mais certa nesse momento que o senhor acabou de usar aí, doutor? O que a gente precisa, né? Eu sou advogado, Beto, o escritório está fechado em 15 dias. Ou seja, a gente está sem receita. Será que o futebol é fora desse mundo que a gente está vivendo? Não. O futebol faz parte do nosso planeta, não é de outro planeta. A gente precisa ter nesse momento, então, que todos entendam a situação grave que a gente está vivendo, que os clubes estão vivendo, e que, de fato, a gente faça esses acordos. Se a gente não fizer, como é que vai ficar a situação dos clubes que disputam só o Campeonato Goiano? Quem tem calendário nacional para esse ano, tirando Goiás, Atlético na Série A, Vila na Série C, Goianésia e Catalão na Série C, nós não temos mais ninguém. Os outros 6 clubes sequer vão acabar o calendário agora com o fim do Campeonato Goiano. É muito sério. Os jogadores precisam entender. E no caso do Goiás, a gente já está tendo a resposta de alguns jogadores de forma favorável à proposta que está sendo feita.
Mas o sindicato, então, precisa entender que, de fato, é momento de repensar esses conceitos, né? O futebol não pode mais ficar alheio ao mundo, né? E faz parte do mundo. Por isso é que a gente clama por esse bom senso e a gente acredita que rapidamente a gente vai chegar a um bom ponto para resolver essa situação. Agora, o torcedor que está em casa fica perguntando, mas teria um tempo, o prazo de a redução salarial seria por 2 meses, 3 meses, ou somente nesse mês? Estipulou, vocês vão, qual é a proposta? Como é que é? A proposta é por 2 meses. Por 2 meses? Ah, tá aí então. Interessante, não. Eu queria perguntar ao doutor Diogo, que é advogado do Guaia. Doutor Diogo, se não chegar numa resolução, se não tiver uma solução, o que o Goiás e os outros clubes pretendem fazer com relação aos jogadores? Porque, é igual você falou, está tendo marcada a reunião, mas não tem solução, não tem nenhuma contraproposta do sindicato. E se não houver essa solução, o que o Goiás pretende fazer? A gente vai tentar ao máximo agir em conjunto com o Atlético e com o Vila. É um diálogo que para todos é muito importante. Então a ideia é ter uma atitude conjunta desses 3 clubes. E aí a ideia é tentar outros mecanismos que a lei nos permite. É óbvio, Álvaro, que nesse momento não dá para eu te adiantar muita coisa sobre o que vai ser feito, mas existem mecanismos legais que vão ser acionados pelos clubes. Porque não se trata de não querer pagar o salário, é não poder. Então, é diferente, é por isso que é necessário que se repense, né? Não se trata assim, não está pagando porque o clube quer fazer uma poupança. Não é isso não. Não está pagando, e a maioria dos clubes está na mesma situação, porque não pode pagar o salário integral. Interessante. Doutor, eu queria que o senhor aguardasse da linha e continuasse ligado aqui do Esporte Total, porque tem um companheiro nosso, que o senhor conhece, todos nós conhecemos, que dá uma opinião interessante. Aí eu gostaria que o senhor comentasse em relação ao que o senhor achou ou vai achar da opinião dele. É o Edson Rodrigues, o maior locutor esportivo do Brasil, ele é nosso, e participa aqui do Esporte Total com um comentário super interessante. Quem viu vai poder rever, né? E quem não viu vai ver então o comentário do Edson Rodrigues em relação a essa situação. Coloca na tela, Edson Rodrigues, o moço sagrado. Meu amigo Beto Brasil, um forte abraço para você, alegria participar do seu programa, um abraço também para o professor Álvaro. O assunto mundial é o coronavírus, mas eu confesso para você que não tenho opinião formada, sou leigo no assunto, são tantas opiniões, principalmente de torcidas organizadas, de determinado segmento da sociedade, um é apaixonado por determinado político, outro político, e no fim são tantas verdades que a gente escuta, quer dizer, é verdade cada um, eu prefiro ficar alheio ao assunto. Agora, outro assunto que surgiu é sobre o salário de jogador de futebol, de treinador de futebol, enfim, quem mexe com futebol. Aí muita gente fala, vamos baixar o salário em 25%. Mas eles não vão concordar. E daí? Não vai concordar, vai fazer o quê? Vai deixar de jogar futebol? Vai deixar de ser treinador de futebol? Vai ocupar outra profissão? Aliás, eu até daria uma sugestão para você que joga futebol, que não vai concordar com o rebaixamento do seu salário, que isso é inevitável. Não é no Brasil não, no mundo todo. Esses salários exorbitantes que os profissionais da bola estão ganhando hoje, tende a cair muito. Então a sugestão, hoje quem para de jogar futebol, de ser treinador de futebol, está querendo ingressar na imprensa, ser comentarista esportivo. Faz a troca, você vai ganhar barbaridade. Deixar de ser jogador de futebol, treinador, para ter salário em cota, principalmente trabalhar em rádio. Nem salário você não tem hoje no rádio. Você não tem 13º, você não tem férias proporcionais. Hoje a grande maioria que trabalha em rádio, não é só aqui em Goiás, não, em todo o Brasil, é através de cota. Olha, eu ofereço uma cota para você. Você tem algum amigo no comércio? Vai lá e vende a cota e eu te dou a cota integral. Então essa é a realidade. Jogador não vai aceitar? Então, meu filho, não vai aceitar, para de jogar futebol para você ver a coisa preta. Um abração para você, Beto, e para todos os seus telespectadores.
Tá aí, então. Fizemos questão de reproduzir novamente a fala do Edson Rodrigues, porque ele falou tudo, né? Porque o jogador não vai aceitar, ele vai aceitar então ficar desempregado, ô, doutor? O Beto, é justamente isso. O futebol, ele precisa ser entendido como algo que faz parte de um sistema. Aqui, se todos nós estamos tendo redução de receita, redução de despesa, não pode ser no futebol que isso vai ficar ali. Então, assim, a gente sabe de todas as necessidades de todos os jogadores, mas é um momento, obviamente, de que isso seja repensado. Ninguém está pedindo aqui para fazer um sacrifício que não pode ser feito. Até porque, nessa proposta que a gente está apresentando, os salários menores não seriam cortados. Seriam salários acima de um certo patamar. Interessante. Então, dá para fazer o sacrifício, é algo temporário, é algo que o clube só está fazendo, porque de fato ele está tendo uma redução inexplicável. Vamos lá, qual é a receita do clube de futebol? A principal receita é cota de televisão e a maioria dela é vinculada à exibição. Então não está tendo porque não está tendo exibição, porque não tem jogo. A segunda é a bonificação, é a premiação. Qual premiação que a gente tem nesse momento? E o Goiás, por exemplo, que passasse de fase na Copa do Brasil, a gente ganhou o primeiro jogo na Copa do Brasil. Se tivesse passado pelo Vasco, teria uma bonificação bastante substancial. Não recebeu, não teve o segundo jogo, não teve como. Terceiro, é bilheteria. A bilheteria está parada. Então, qual a receita que o clube tem hoje? Basicamente, o sócio torcedor e a receita advinda da venda de produtos, que caiu muito também por conta do coronavírus, já que sequer a loja pode ficar aberta. Então, é inimaginável pagar da onde não tem. E os clubes têm que ter muita tranquilidade para fazer essas negociações, porque senão vão começar a pegar empréstimos em banco, fazer adiantamentos de receitas futuras, e isso levará certamente à quebra de vários clubes. E agora que grande parte já está quebrada. Vai levar à bancarrota de vários clubes a partir do fim do ano ou no ano que vem, se fizerem esses adiantamentos. Beto, o doutor Diogo fez uma colocação importante, Beto, a preocupação até do torcedor mesmo, da gente, da imprensa. Ele colocou uma coisa importante, que tem um patamar mínimo, né? Interessante, a pergunta que eu ia fazer, você respondeu. Porque tem gente, por exemplo, que ganha R$2.000, vai reduzir para 1.000, aí a pessoa sente, mas um atleta que ganha 150 mil, reduzir para 75 mil, 100 mil reduzir para 50 mil é completamente diferente. Então essa informação é importante, que tem um teto mínimo onde vai ser balizado isso aí, né, nessa negociação com o sindicato. Eu tenho certeza que o jogador que ganha um pouco menos fica pensando, peraí, e quem ganha menos? Os jogadores que não são todos jogadores, né, doutor, que tem altos salários. Aí eu pergunto, a culpa do passado, de dirigentes que colocam esses salários tão altos assim, dos jogadores, e agora tem que reduzir? Tem alguma culpa? E por que as pessoas falam assim, sempre imaginam, o Goiás é grande, o Goiás tem muita receita, o Goiás não poderia estar pensando nisso? Qual é o pensamento do senhor em relação a isso, doutor? A culpa dos salários altos é uma culpa do mercado, porque se você não pagar um salário alto, você não traz o melhor jogador. Então, é algo que é difícil você falar assim, vou lutar sozinho. Vou lutar sozinho como? Porque eu não vou ter arma para disputar uma Série A, para ir bem numa Copa do Brasil. Então, nesse momento, o que você tem que fazer, infelizmente, ou felizmente, se dá conta de fazer, é pagar os salários que o mercado paga. Agora, com relação à fama do Goiás, o Goiás é um clube que tem fama de rico, mas só que todo mundo sabe também que o Goiás é um clube altamente responsável, paga todas as suas obrigações tributárias, previdenciárias, regiamente em dia, e principalmente tem uma despesa muito alta com a sua própria infraestrutura, né? Nós temos 3 locais, né, de treinamento, Serrinha, Parque Anguera e Coimbra Bueno, 2 times disputando o Campeonato Brasileiro, o masculino e o feminino, que hoje já representam uma despesa um tanto quanto substancial. O Álvaro conhece bem como é que hoje está formado o feminino, ele já começa a ter uma despesa dentro da folha do Goiás. E você tem as categorias de base, escolinha, são mais de 400 funcionários hoje no Goiás. Então, é alta também a despesa do clube, da mesma forma que você tem uma boa receita.
Agora, isso tudo nesse momento está parado e é necessário então esse novo escalonamento. Tá certo. Doutor Diogo Crozara, um abraço, muito obrigado pela sua participação esclarecedora aqui no Esporte Total. Muito obrigado de coração, parabéns pelo seu trabalho. Tá aí, Álvaro, muito bom, né, doutor? Ótimo, o doutor Diogo é muito esclarecido, é um dos melhores advogados aqui de Goiás e o Goiás está muito bem servido com o doutor Diogo lá. Então, e as portas estão abertas aqui no Esporte Total, tá certo? Um abraço, parabéns aí, viu? Muito obrigado pelo apoio e pela entrevista aqui, doutor. Um abraço, Beto, um abraço, Álvaro, é sempre um prazer, a gente está sempre à disposição. Tá aí. Jovem, né, rapaz? Doutor Diogo Crozara batendo papo. E esclarecedora. Deu pra entender direitinho. Mas esse teto mínimo é importante, Beto. É importante o teto mínimo.